Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 9, de 31 de maio de 2026. A lição de hoje tem como título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. São duas histórias bastante conhecidas e que sempre estamos, de uma certa forma, voltando a essa história, dado inclusive a sua atualidade no tocante às questões da guerra entre ali Israel e os palestinos, ali os árabes e os israelitas, que são descendentes, podemos dizer assim, desses grupos, desses ramos familiares, mas não vou entrar aqui no mérito da questão ali da bênção de Deus sobre Isaac, sobre Ismael, depois a bênção de Deus sobre Jacó e também uma bênção sobre Esaú, que seria um povo guerreiro, mas que seria submetido aos descendentes de Isaac. Então é uma história muito rica e bastante difundida. Então o título da lição é exatamente Jacó e Esaú, irmãos em conflito. O texto áureo nos diz o seguinte: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão em suas entranhas. Um será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Esse é o texto do texto áureo, sendo redundante. A lição não retoma esse texto depois, mas eu vou estar lendo dentro de um contexto maior, uma vez que a lição não propõe um contexto maior que venha contemplar o texto áureo. E eu prefiro que o texto áureo ele seja contemplado dentro da leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Isso aqui é fundamental porque a trama dessa história aqui ela vai girar em torno dessa acepção que havia entre os filhos. O pai, eram dois filhos, a um o pai preferia mais e a mãe preferia a outro. Então havia uma divisão nítida de preferência de gosto entre o pai e a mãe desses dois filhos. Tendo então a mãe Rebeca, ela preferindo mais no caso Jacó, o seu filho, porque ele era mais próximo a ela, ele era mais caseiro, gostava de cozinhar, e por sinal cozinhava muito bem. E já o seu irmão Esaú era um caçador, era alguém mais distante assim, do convívio da mãe, e se identificava muito com o seu pai Isaac, que gostava também da caça. Então Isaac acabou se apegando mais ao seu filho Esaú, identificando-se mais com ele, e a sua esposa Rebeca se apegando mais ao seu filho Jacó. E isso trouxe sérios problemas para a família. E é necessário que nós entendamos, como pais da atualidade, que é muito perigoso quando uma mãe ou um pai ele deixa patente que ele tem preferência por um filho em detrimento do outro. É claro que nós sabemos que tem filhos que acaba sendo, para quem tem mais de um filho, que hoje, na atualidade, isso é uma raridade. Hoje os casais, quando querem ter um filho apenas, mas para quem tem mais de um filho, essa lição ela serve como um ensinamento para nós sobre o perigo de termos preferência a um filho em detrimento do outro, mesmo que você tenha assim uma certa afinidade com um dos filhos, mas a forma de tratar, de amar os filhos deve ser a mesma. Isso não pode ficar patente a nenhum dos filhos de que ele é menos amado do pai ou da mãe. Isso é algo
muito interessante. A Bíblia traz esses exemplos e mostra as consequências esse negócio da predileção para um filho em detrimento do outro. A leitura bíblica em classe, a lição propõe o livro de Gênesis, o capítulo 27, do verso 1 ao verso 5, depois pula para o 41 ao 44. Então eu vou estar lendo aí a partir do verso 1 do capítulo 27, mas não vou ler até o 5. Eu vou um pouco mais à frente e depois, de acordo com o que eu ver que é necessário, eu pulo para o verso 41 e 44, que é o proposto na lição. Bem, então aí o capítulo 27 do livro de Gênesis. O primeiro verso nos diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueceram, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: eis-me aqui, ou aqui estou. Essa versão fala: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então, esse é o primeiro texto que a lição propõe, os primeiros versos. E aqui interessante que Jacó, ele, juntamente com seu irmão, eles têm aptidões, eles têm, vamos dizer assim, as suas qualidades, mas havia um costume dentro da tradição judaica e dos povos antigos quanto à questão da bênção paterna sobre o filho, no caso o homem, que fosse o primogênito. Ele teria o chamado direito à primogenitura, ele receberia, além de uma herança em dobro, maior do que a dos outros irmãos, ele também ocuparia, no caso, a liderança da família, como chefe espiritual, como um chefe político, como um protetor. Ele, de fato, substituiria a pessoa do pai, do patriarca. E aqui nós temos então que, com base nesse costume, nos diz o texto aí no primeiro verso que nós já lemos, que Isaque, ele conhecia esse costume, e ele já tendo envelhecido, e o texto diz que seus olhos já eram fracos, ou seja, ele não enxergava muito bem, ele vai e chama o seu filho Esaú para poder abençoá-lo, como sendo o costume, a cultura, uma tradição. Então ele chama o seu filho, o filho comparece, e ele diz ao filho que ele já está velho, que ele não sabe a hora da sua morte, e que ele gostaria muito de comer uma daquelas caças que o seu filho Esaú preparasse uma caça, fosse ao campo, caçasse, preparasse uma comida da forma como ele sabia preparar e que agradava muito ao seu pai Isaque, para que depois que ele comesse daquela comida, ele pudesse dar a bênção para Esaú, a bênção da primogenitura. Porém, é importante observar que Isaque, ele sabia que Deus havia dito que o filho mais velho, que era Esaú, ele seria servo do filho mais novo. Isso Esaú sabia, Rebeca sabia, e agora é importante observar que Isaque, ele toma a atitude de querer cumprir com essa questão cultural de abençoar, no caso, o filho mais velho, porém não levando em consideração que Deus ele não está preso à cultura e que Deus já havia um propósito que ia de encontro à questão cultural. Então Isaque ele vai pedir ao seu filho Esaú para que preparasse essa comida, etc., para ele então poder abençoar, no caso, o seu filho
Esaú. Porém, nós vamos perceber aqui no decorrer da leitura que de fato coisas vão acontecer que vão contribuir para que de fato Esaú não seja abençoado. Deus certamente tem as suas formas de trabalhar. Em momento algum nós vamos dizer que o que Rebeca e Jacó fizeram era algo aprovado por Deus. Não, Deus tem a sua forma de trabalhar, mas mostra que toda família tem erro, todos os homens erram, assim como Abraão errou, Isaac também errou, assim como Sara errou, Rebeca também erra, e no caso aqui vemos agora Jacó também errando, mas o certo é que as promessas de Deus elas se cumpriram. A despeito dos erros humanos, dos caminhos que eles tomaram, Deus cumpre exatamente com aquilo que ele estabelece. Então, basicamente, aqui nesses primeiros versos, nós temos aí até o verso 5, Isaac chamando o seu filho mais velho, Esaú, para que ele ele casse um animal e prepare uma comida, porque ele não sabia o tempo que ele ia morrer, e é interessante porque Isaac faz isso, mas se você for dar uma lida maior na história, uma pesquisa, Isaac ainda vai viver muito tempo, ele achava que já ia morrer logo, então vou logo abençoar os filhos, dividir herança para evitar problema. Porém, ele não morreu de imediato, ele passou um bom tempo para morrer. Rebeca, sim, ela morreu um tempo depois, mas Isaac ainda viveu bastante, vamos dizer assim. Bem, então aqui essa é a primeira parte, o primeiro tópico, parágrafo teológico, que é exatamente essa orientação de Isaac para o seu filho Esaú. Aí no verso de número 5, a lição nos diz, a lição aqui apresenta só até o 5, e a Bíblia nos diz que no verso 5, Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-lo. Então Rebeca estava escutando ali na tenda, ela estava escutando a conversa de Isaac com o seu filho Esaú, e enquanto Esaú saiu para procurar aquela caça, Rebeca, uma vez já tendo escutado qual é o plano do seu esposo, de Isaac, que não contemplava o seu filho predileto, ela então vai tramar uma mentira, um ardil, para poder enganar Isaac e também enganar a Esaú e dar preferência ao seu filho predileto, que é o seu filho Jacó. Ao verso 6 nos diz: então disse Rebeca a Jacó, o seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Então Rebeca vai contar para Jacó o que ela ouviu, e agora ela vai orientar o seu filho para poder enganar o seu pai, enganar o seu irmão, roubando a bênção da primogenitura. Aí o verso de número 8 diz o seguinte: agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Aí ela vai exatamente orientar aqui a Jacó uma maneira com que ele possa fazer para poder tomar a bênção do teu irmão. Então ela diz: agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, ou seja, ouça o conselho que eu estou te dando e coloque em prática a minha sugestão, o meu conselho. Aí ela vai no verso de número 9, dizendo: vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles darei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Ela, claro, era a cozinheira da casa, a dona da casa, ela sabia muito bem o gosto de seu esposo Isaac, o tempero, etc., que ela usava para agradá-lo. Então ela ordena
sugere ao seu filho, Jacó, que vá até o rebanho, pegue 2 cabritos e tragam para que ela prepare uma comida para ser levada a Isaque, seria levada, é claro, por Jacó. Verso 10: levá-la a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Verso 11: aqui no verso 11 nós vamos ver aqui uma certa relutância, uma certa preocupação de Jacó, demonstrando que a princípio ele não tinha essa intenção a princípio de fazer isso, porque ele vai exatamente mostrar para sua mãe algumas implicações caso ele fizesse isso e fosse descoberto, que ao invés de bênção ele herdaria era a maldição da parte do seu pai Isaque. Aí o verso 11 disse então disse Jacó a Rebeca, verso 11, disse Jacó a Rebeca sua mãe: Esaú meu irmão é homem cabeludo e eu um homem liso, ou seja, ele tem o corpo todo cabeludo e eu não tenho pelo, sou liso. Então essa diferença ela vai ser percebida quando meu pai querer apalpar-me, pegar nos meus braços, vai perceber que eu estou enganando. Aí ele vai no verso 12, ele diz: dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por um zombador, como alguém que está zombando do pai, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. É o que Jacó fala. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traz-me. Ou seja, ela assume a responsabilidade, olha, se houver uma maldição, que essa maldição caia sobre mim e não sobre você, apenas faz o que eu estou mudando. Vá lá ao rebanho, pegue os cabritos e traga, e deixe que se seu pai descobrir que a maldição, eu assumo a culpa. É isso que ela está dizendo. Verso 14. Então Jacó foi, tomou lá do rebanho os cabritos, trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Verso 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú. Rebeca pega uma roupa de Esaú para vestir em Isaque, para enganar, no caso, para vestir em Jacó, para enganar Isaque, pelo cheiro da roupa, tudo isso para poder enganar, uma vez que Isaque já não enxergava muito bem. Então ela tomou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, uma roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, com a roupa de Esaú, vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos que ele havia sacrificado, matado, ela cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então pegou a pele do cabrito, cobriu as mãos de Jacó, cobriu o seu pescoço, que seriam os lugares onde o seu pai iria apalpar, poderia apalpar e veria que ele era peludo, e então ele se passaria pelo seu irmão Esaú. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Uma vez que ele não enxergava. Aí Jacó, certamente com muito medo, ele responde. Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come a minha caça, para que me abençoes. Tentando enganar aqui a Isaque. Verso 20. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudestes achar tão depressa, meu filho? Ou seja, como você conseguiu uma caça tão depressa? Você acabou de sair, já conseguiu uma caça? Ele respondeu, aí Jacó responde: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Uma mentira, ainda colocou Deus no meio. Não foi Deus que mandou essa caça ao meu encontro. O Senhor, o teu Deus, mandou a caça ao meu encontro. Verso 21. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Aqui Isaque já desconfiava, e o próprio nome do filho
Jacó, que denotava alguém que brigava, que usurpava, tentava tombar. Ele nasceu segurado ao pé do calcanhar do irmão, isso já dizia muita coisa. Então, Isaac pede para ele chegar a aproximar. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó. A voz eu estou escutando, não é a voz de Esaú. Porém, as mãos são de Esaú. As mãos são de Esaú. E o cheiro também era de Esaú, porque ele estava com roupa de Esaú, mas a voz era a voz de Jacó. Isaac podia ainda definir a voz. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como a de seu irmão, e o abençoou. Então Isaac vai e abençoa com a bênção que era para Esaú. E disse-lhe: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Verso 25. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lo e ele comeu, trouxe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, que era a roupa de Esaú, e o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aqui já começa a bênção sobre a vida de Jacó, bênção que era para Esaú. Aí ele começa então aí no verso 28 a bênção: Deus te dê do orvalho dos céus e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, o que seria para Esaú dentro da cultura. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. É a bênção já dada para Jacó. Aí o verso 30, mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, com a caça. Que é interessante porque é bom lembrar que a história ela vai nos remeter, num outro momento da história, quando num momento que Isaque ele encontra com Jacó, melhor dizendo, ele encontra com Esaú, e Esaú ele chega do campo com muita fome, e Jacó havia preparado uma comida saborosa, e estava ali o seu filho Esaú morrendo de fome, com muita fome. E naquele momento, quando isso está lá no capítulo de número 25, mais especificamente o verso 19 ao verso 34, diz então que Esaú ele chega com muita fome. Aí o verso 27, por exemplo, cresceram os meninos, Esaú se tornou um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato e habitava em tenda. Isaque amava Esaú, aqui nós já vimos, Rebeca a Jacó. E aí diz o verso 29 do capítulo 25: Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E disse-lhe Esaú, diz então a Jacó: Peço-te que me des de comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido, ou seja, estou para morrer de fome, em algumas versões. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: Vem de mim primeiro o teu direito de primogenitura, ou seja, eu troco um prato de lentilha, de comida, se você me dá o seu direito. Aí no verso 32 ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Aqui nós vemos a infelicidade de Esaú e um momento de fraqueza ali que Jacó, enganador, ele aproveita para tentar para enganar o seu irmão. E ele diz: olha, eu já estou para morrer de fome mesmo, então para mim que valor terá esse direito de primogenitura?
Só que Esaú, melhor dizendo, ele não estava para morrer de fome. No momento, simplesmente, as suas palavras demonstram um certo desconhecimento, ou no mínimo, o desprezo por uma bênção que era da parte de Deus, que era a questão da primogenitura. Não era algo banal que ele pudesse tratar dessa forma, mas foi assim que ele tratou. Então disse Jacó, verso 33, jura-me, primeiro, fazer juramento, que era algo feito diante de Deus, e um juramento não podia ser quebrado. Então jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, isso é interessante, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Então, diante de Deus, esse ato foi registrado, ele desprezou o direito de primogenitura. E agora nós vimos, então, quando da bênção, ele perdendo esse direito. Então, a consequência ele vê. E aí, voltando para o texto do capítulo 27, diz que o verso 30 diz que mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, de sua caçada. Verso 31. Fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho para que te abençoe. Aí, para surpresa dele, vem agora a resposta do pai. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Ele respondeu, sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Respondeu. Verso 33. Aí então Isaac cai em si, que ele foi enganado por Jacó. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente, Jacó, astuciosamente tomou a tua bênção. Já havia agido com astúcia antes e agora novamente. Disse Esaú, não é com razão que chama ele Jacó. Aí essa ideia dele dizer, não é com razão que chama ele Jacó, aí dá a entender que, no caso, o nome é Jacó, traz a noção, traz a ideia de enganador, de usurpador. Esse seria o sentido quando Esaú diz, não é por acaso que ele se chama Jacó. E aí, na sequência, nós temos exatamente, pois, aqui Jacó ainda fala de Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, no caso, quando trocou por um prato de lentilha, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, eu sigo meu pai, mas tu não tem nenhuma bênção para mim, não sobrou alguma coisa para mim. Aí o verso 37, então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí, no caso a Isaac, eis que o constituí em teu senhor, fiz Jacó o teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho, ou seja, o que eu posso fazer por ti agora, meu filho? Verso 38, disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Imagina a cena triste. Ele chorou diante de Isaac. Então lhe respondeu Isaac, seu pai. Aí seria a bênção e ao mesmo tempo a maldição que viria sobre Esaú. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. É isso que vai acontecer. Essas são as palavras de Isaac para Esaú.
longe dos lugares férteis, que você não terá uma vida fácil. Isso demonstrando as consequências da desobediência, do desprezo à vontade de Deus. Longe dos lugares férteis será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, diferente daquilo que aconteceria com Jacó. Viverás da tua espada, ou seja, viverás em luta, em guerra constante, viverás da tua espada, servirás a teu irmão, quando, porém, te libertardes, seguirás o seu jugo da tua cerviz. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Você vai servir, irmão, quando você se tornar adulto, vencedor, você quebrará o jugo do seu irmão e vai viver a sua vida como um povo inimigo, ou como um povo que vive da espada, um povo que precisa lutar para a sua sobrevivência. Passou Esaú, então, verso 41, a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ou seja, eu vou esperar o meu pai morrer. Quando ele morrer, que passar o período do luto, eu vou vingar, eu vou matar o meu irmão Jacó. Essa era a consequência da atitude de Rebeca e de Jacó para enganar, no caso, ao seu pai e a Esaú. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, alguém contou para Rebeca, e ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho, mais moço, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Ou seja, só vai se consolar quando ele tirar a sua vida, é que ele vai se dar por satisfeito. Verso 43, agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, irmão de Rebeca, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. E, na verdade, não ficou apenas alguns dias, ficou muitos anos lá, muitos anos, e inclusive o tempo que Jacó ficou afastado da sua casa, da sua mãe, do seu pai, Rebeca morreu. Era a última vez que Rebeca estaria vendo seu filho Jacó. Era uma consequência, ela morreu sem mais ver o seu filho. E cesse, aí ele diz, e fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te trarei, te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Mas na verdade ela não perdeu para a morte, mas ela também não veria mais os seus filhos, disso ela não sabia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar... isso aqui é bem interessante, porque nós vamos ver que Esaú vai casar com mulheres que traria problema para Rebeca e Isaque. E aí Rebeca diz, disse Rebeca a Isaque: aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Ou seja, se Jacó fazer o mesmo que Esaú, de que servirá a minha vida? Então ela vai usar desse argumento exatamente para poder consolidar a fuga de Jacó para a sua parentela, para a casa do seu irmão Labão, como ela havia planejado para poder salvar a sua vida. Aí mandaria ele para viver com Labão lá em Harã. Então essa é a história da trama aí que a lição nos apresenta. Vou ler a lição e pontuar alguns comentários. Na introdução nós temos, nessa lição veremos que a família de Isaque estava dividida. Isaque tinha Esaú como seu filho predileto, talvez o seu primogênito. Já Rebeca demonstrava amar
e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Então, isso aconteceu no passado e a história se repete para aqueles pais que acabam preferindo um filho em detrimento do outro. A Bíblia nos tem exemplo para tudo. Primeiro tópico, os filhos de Isaac. Isaac, subtópico 1, Isaac ora por um filho. Como Sara, que era a mãe de Isaac, Rebeca, a esposa de Isaac, assim como Sara, era também estéril. Então precisava também de um milagre. Então como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados. Então Isaac ele é provado assim como Abraão foi provado em relação à condição de Sara. Então pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. E a promessa era para eles, para, no caso, Abraão e para o patriarca também, no caso, Isaac, o seu filho. Mas os dois experimentaram a mesma provação quanto ao ser pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, no caso da esposa estéril, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então ele orou insistentemente até que o Senhor decidiu conceder-lhe filho. Deus decide dar-lhe filho, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Jacó, de Esaú e Jacó, foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Então Isaac ele vai orar a Deus por um filho, e aqui nós vemos agora Deus mandando 2 filhos. É a primeira vez que nós temos na Bíblia um registro assim de uma gravidez, uma mulher tendo gêmeos. Vai ser exatamente como fruto de um milagre, de uma oração. Subtópico 2, Rebeca fica grávida. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente. Por que diferente? Pois os bebês lutavam no ventre, algo que não era muito comum. Ela agora tem gêmeos, ela percebe que há uma briga, há um mexer dentro da sua barriga, como que um bebê estivesse brigando com o outro. Então ela percebeu que a gravidez não era uma gravidez comum, era uma gravidez diferente, por isso ela decidiu consultar, orar, buscar o Senhor para saber o que estava acontecendo. Então Deus, o Eterno, lhe fala: 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Ou seja, o primogênito, que é considerado o maior, serviria o menor, que seria, no caso, aí Jacó em relação a Esaú. Não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões e costumes culturais. Deus ele faz tudo como lhe apraz e não como o homem determina. Subtópico 3, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia que se registra uma gestação em um parto múltiplo. Então aqui a gravidez de Rebeca era algo espetacular. Pela primeira vez nós temos aqui então agora o registro de um duplo nascimento, né? 2 meninos nascendo, e isso era motivo de alegria, era um motivo de júbilo e também uma novidade para esses, no caso, este casal e para todos que agora
pudessem receber a notícia, sabendo que uma estéril agora, ela é, no caso, uma estéril, ela vai ser mãe, e além do mais, vai ser mãe, no caso de gêmeos. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, aqui é interessante, é que eu estava buscando aqui, sobre a morte de Isaac, está lá no capítulo 35, a morte de Raquel, a morte de Isaac aqui, mais especificamente. Nós vamos ter a morte de Rebeca, a Bíblia vai tratar aí no momento, no texto, eu não pretendia fazer uma leitura mais expansiva, mas nós temos então que Jacó ele vai ter que fugir do seu irmão, ele foge do seu irmão devido, no caso, à promessa de vingança, de morte, e ele acaba aí morando com Labão, lá o seu tio, e nesse contexto, quando ele vai morar e que ele casa para lá, no caso casa com, uma sua prima, nós vamos ver que nesse contexto nós temos Isaac, Rebeca, ela vai então falecer, e ela não vai poder mais ver então os seus filhos. E o que quero aqui, estou procurando aqui para poder chamar a atenção, é exatamente em relação à morte de Isaac, porque aqui, como o texto ele nos diz aqui de uma maneira bem clara que nesse momento, quando nasce esses filhos aqui de Rebeca com Isaac, diz que Isaac tinha cerca de 60 anos, quando vai nascer esses filhos, com 60 anos, e a morte, no caso aqui, de Isaac, já vai dar, no caso, já bem mais na frente, lá no capítulo de número 34, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem aqui, se eu consigo ver aqui, mas eu acho que não, Jacó e Simeão, não terei como achar aqui o texto, mas está no capítulo 34, onde vai falar exatamente sobre a morte de Jacó. Jasso, no caso, ele morre bem depois, já está toda uma trama, inclusive, da questão do nascimento dos filhos de Jacó e etc. E há toda essa trama bastante interessante, mas Isaac ele vai morrer um bom tempo depois, apesar dele ter abençoado os seus filhos com a ideia de que ele já iria morrer logo naqueles dias, então ele já abençoa, no caso, de uma forma, não sei se precipitada, não podemos dizer necessariamente precipitada, mas o certo é que ele vai abençoar o seu filho, porque ele pensa que ele já estando cego, já estando velho, ele irá morrer, e se ele já vai morrer, antes que ele morra, ele deveria então abençoar os seus filhos. Aqui eu não consegui, não vou aqui procurar, porque vai gastar muito tempo, mas o certo é que quando esses filhos nascem, Isaac está com a idade de 66 anos de idade. Ele já morre bastante velho, Isaac. A gente pode ver aqui morte de Isaac, deixa eu ver se eu acho aqui na pesquisa mais rápida. Morte de Isaac. Aqui aqui interessante, ele faleceu, a morte de Isaac teria registrado no livro de Gênesis 35, 28 a 29, então vamos ver aqui, 35, o verso 28 e o verso 29, 35, 28 e 29, 35, verso 28 e 29, foram os dias de Isaac 180 anos.
Então imagine, ó, 180 anos foram os dias de Isaac. Então, Isaac, ele no caso, ele abençoa os seus filhos, dá a bênção, pensando que ia morrer. Certamente com a idade aqui aproximada, ele viveu 180 anos. Seus filhos nasceram quando ele tinha 60 anos. Então ele deve ter abençoado os filhos aí pela idade de volta de 100 anos, vamos colocar assim. 100 anos, estourados 120 anos, não mais do que isso. E aí ele ainda vive aí pelo menos mais 60 anos depois de ter abençoado os seus filhos. Então ele se enganou nos cálculos em relação à sua morte. Bem, então o nascimento dos gêmeos, quando Isaac tinha 60 anos, Rebeca deu à luz os filhos gêmeos. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois a primeira vez na Bíblia se registra uma gestação de um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo, porque ele nasceu todo peludo. O segundo, segundo o costume, dava-se esse nome, e ele teria também o direito de primogenitura. Então, segundo o costume, o primeiro que nasceu teria o direito da primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. A ideia de aí aquele que segura pelo calcanhar seria o significado do nome dele. Em outro momento vai tratá-lo como sendo o usurpador, o enganador, mas já traz essa ideia de segura pelo calcanhar. Então, o segundo nasceu, foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, já mostrando o perfil, a identidade de Jacó, que tomaria a bênção do seu irmão. O tópico 2 da lição fala sobre Esaú vende sua primogenitura, é aquele que também nós já lemos. Preferência entre filhos. A predileção por pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais Esaú, que era um caçador. Esaú, seu primogênito. Rebeca amava mais Jacó, que era mais caseiro, gostava de cozinhar, e aí Rebeca se apegou mais a Jacó. A atitude de Isaac e de Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e disfunção familiar. São algumas das várias consequências que isso pode trazer. Infelizmente, havia preferência entre os filhos, entre o casal Isaac e Rebeca. O valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si. O primogênito era de Deus. Isso aconteceu desde lá do Egito, quando houve a morte dos primogênitos dos egípcios. Os primogênitos de Israel eram de Deus, e aí toma a tribo de Levi como representando os primogênitos, sendo uma tribo cuja possessão era Deus e eles eram possessão de Deus. Então nós temos então que não podemos esquecer que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer o quê? Quais eram os direitos de um primogênito? Exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança. A herança ele recebia em dobro da quantidade em relação aos seus irmãos. Aí o subtópico 3, Esaú vende seu direito à primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso quando seu irmão chega exausto do campo, que pede para deixar que ele come dessa comida. Então Jacó diz que ele só poderia comer se ele vendesse o seu direito à primogenitura. Seu irmão, com muita fome, ele não vai hesitar, ele vai dizer que ele já está para morrer de fome, então de que adiantaria, né, o direito de primogenitura que desse a ele um pouco daquele ensopado para que ele pudesse comer. Então aqui Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vendeu o direito de primogenitura por um prato de ensopado, demonstrou quão pouca
com pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú tinha consciência do valor, tudo indica que Esaú não tinha uma total consciência, desprezava, né? Tudo indica que ele não tinha, segundo o comentário, uma total consciência do valor da sua primogenitura. Ele não a valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, desprezando um direito que fora estabelecido por Deus. A falta de espiritualidade de Esaú. Esaú agiu de modo insensato, preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos, como muitos estão fazendo. Quantos estão abandonando a fé, abandonando Cristo por prazeres imediatos, mas estão abrindo mão de um futuro eterno ao lado de Deus. E quando se arrependerem, será tarde demais. Então você que está me ouvindo, repense as suas decisões. Vale a pena esperar no Senhor, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Por quê? Porque Esaú havia desprezado. No entanto, Jacó reconheceu o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do concerto com Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria o maior, mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometem erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito de Deus para a família. Deus, na sua presciência, ele conhecia a atitude de Jacó, o que Jacó faria, mas Deus em momento algum não podemos tomar a atitude de Jacó como um determinismo divino, que ele tinha que fazer aquilo para enganar seu irmão, que Deus teria as suas formas de realizar, no caso, o que ele havia prometido. É interessante porque aqui a lição aqui do auxílio teológico, falando sobre primogenitura, traz algo bem interessante em relação à questão da primogenitura, mostrando que Deus ele não está preso à questão da lei ou dos costumes humanos, mas ele age com soberania porque ele é Deus, ele está além das práticas dos costumes humanos. E apresenta aqui alguns exemplos onde Deus agiu não obedecendo a regras humanas. Então, tanto quanto surpreendente, o Senhor não adere ao significado de primogenitura, pois muitas vezes concedeu seu favor a quem não era primogênito. No caso, Abel colocou acima de Caim, que era mais velho, Isaac acima de Ismael, que era mais velho, Jacó acima de Esaú, José e Judá acima de Rúben, que era o mais velho, Efraim acima de Manassés, que era o mais velho, Moisés acima de Arão, que era o mais velho, Davi acima de seus irmãos, Davi acima de todos aqueles irmãos que Jessé foi lá para escolher um rei, e colocou Salomão acima de seu irmão Adonias. Então, nenhum desses eram primogênitos, mas Deus os abençoou, colocando como chefe da sua família. O Novo Testamento, então, pressupõe um conhecimento do significado de primogênito. Jesus é especificamente identificado como primogênito de Maria. Ele é colocado como primogênito da criação, de uma nova criação, sem pecado. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso e não morrer. Então, a linguagem figurada da primogenitura, ela também aponta para Jesus, esse lugar privilegiado dele entre a criação, como sendo um modelo daquilo que nós seremos quando da nossa transformação. Por fim, o último tópico da lição, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava avançado de idade, como já falamos, já não enxergava direito. Ele sabia que morreria em breve, achava que já seria logo, mas demorou, ele vai morrer com 180 anos. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que ele prepare uma comida saborosa para depois de comer ele abençoar logo a Esaú.
Não sei se foi uma precipitação da parte de Isaac, achando que ia morrer logo. Talvez não fosse o tempo, ele precipitou nesse sentido. Mas o certo é que ele dá essa ordem para o seu filho Esaú. Rebeca, ela escuta a conversa, como já falamos, e vai tramar contra Isaac, a vontade de Isaac, contra o seu filho Esaú. O plano de Rebeca, como nós já vimos, ela arquitetou um plano desonesto para mudar a situação e com astúcia ela chama Jacó, dá as orientações e por fim acaba enganando, no caso, o seu esposo, enganando ao seu filho Esaú, e diante desse engano de Isaac e de Jacó, de forma aí, cruel, podemos dizer assim, o que Rebeca fez, Esaú acaba perdendo a bênção e criando ódio de morte contra o seu irmão, e Jacó, ele é abençoado, mas ele vai ter que fugir de casa e ficar distante durante longos anos, distante da casa dos seus pais, inclusive sua mãe morrendo e eles não tendo mais contato. Terceiro subtópico, as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade, pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira, como muitos têm feito. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara, sua avó, quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até por fim admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Aqui Jacó, no final da sua vida, ele vai dizer que ele viveu pouco e viveu mal, viveu debaixo de sofrimento devido a tantos problemas que ele teve, exatamente em consequência dos seus atos de desobediência. Por fim, a conclusão. Vimos que Esaú desprezou seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como um plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, ele enganou e passou muitos anos sendo enganado por Labão, o seu sogro. E Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus, que mudou a sua vida para sempre. Então, o enganador, ele foi enganado vários anos pelo seu sogro, até que ele teve um verdadeiro encontro com Deus, que mudou a sua vida para sempre. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Creio que aprendemos um pouco sobre a vida dessas personagens, Jacó e Esaú, e o conflito que houve nessa família por causa da predileção dos pais para com os seus filhos. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, graça e paz.